Boa tarde, pessoal. Está todo mundo nos ouvindo e nos enxergando? Sim, Vladimir tá, Alexandre tá, Sérgio. Boa tarde. Todo mundo conseguindo ouvir bem? O áudio tá bom? Bom, boa tarde. É uma satisfação estar falando com vocês sobre a LGPD. Meu nome é Luiz Felipe Barros, eu sou diretor jurídico da Russell. Essa é a Vitória, ela é a coordenadora de Direito Digital e LGPD da nossa empresa. E a gente vai procurar, então, conversar de uma forma mais prática, mais amistosa, mais simples de se entender a LGPD. Antes da gente conversar sobre a LGPD, eu gostaria de apresentar a empresa. A Russell é uma empresa britânica. Nós estamos situados nas principais capitais do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis e Curitiba, também Porto Alegre. Estamos no Brasil há mais de 10 anos e somos a 15ª maior empresa de auditoria e consultoria do mundo. A gente, na questão da LGPD, a gente tem seguido muito firme, porquanto nós detemos o conhecimento tanto da área jurídica, da área de processos e da área da tecnologia, o que nos coloca como um diferencial no mercado. Então, vocês podem ter certeza que estarão nas mãos de bons profissionais que detêm conhecimento profundo da matéria. Inclusive, eu e a Vitória somos membros da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB e temos tratado bastante sobre a questão de LGPD junto à instituição, junto à OAB. Ok? O que a gente pretendeu fazer? São 3 dias de webinar, com períodos curtos, com um propósito de entender na prática o que é LGPD. Por quê? Porque a gente tem se deparado no mercado e nas nossas prestações de serviços com palestras, eventos, colóquios, webinários, inclusive muito teóricos, falando sobre lei, lendo a legislação, mas não indo diretamente no cerne da questão, que é como nós vamos implementar a LGPD na nossa empresa, no nosso órgão público, enfim. Vou pedir para a Vitória passar o primeiro slide. Então, a maior pergunta que hoje vem nos fazendo, e muitos clientes nos provocam nesse sentido, e não é uma questão só do particular, a gente tem colegas dizendo isso, a LGPD vai pegar? Sim, a gente não tem dúvida que a LGPD vai pegar. Por quê? Quando o Temer correu com a LGPD para poder fazer a aprovação, não era porque ele queria ter a peste de um governo reformista, que até esse ponto ele conseguiu, mas sim porque a LGPD, a formulação, a promulgação de uma lei era exigência, era condição sine qua non para que pudesse ser formatado esse acordo comercial com a União Europeia, o qual agora foi ratificado. Então, não acredito que o governo vá voltar atrás, porque se trata de uma questão comercial, ou seja, para que a gente possa celebrar e efetivamente levar adiante esse contrato com a União Europeia, a gente tem que ter uma blindagem dos dados das nossas empresas. De outra banda, a LGPD também se tende a pegar. Por quê? Porque a própria legislação induz que quem contrata com uma empresa que tem proteção de dados também tem que ter um programa de integridade de dados. Logo, isso vai causar uma pulverização tão forte que se eu quero contratar com uma empresa e ela não tem essa proteção de dados, acaba ocorrendo o fracionamento e acaba havendo o obstáculo dessa contratação. Por isso que nós entendemos que a partir do momento que uma empresa tem a programa de blindagem, ela obrigatoriamente vai exigir das suas prestadoras de serviço, que vão exigir dos seus prestadores de serviço, e assim sucessivamente numa cadeia lógica e necessária
para que todos tenham esse programa e assim possa ter uma contratação correta no sentido de proteger os dados. Tá certo. Então, vamos tentar falar de forma calma e prática, vamos tentar ser bem assertivos aqui nessa conversa. Eu parto do princípio que vocês já sabem um pouquinho sobre a lei, que vocês já estão pesquisando sobre o assunto e não chegaram aqui para aprender a parte dos princípios, dos conceitos, tá? Depois, no final, nós vamos abrir para perguntas. Se alguém ficar com alguma dúvida em questão mais teórica, podem perguntar também, eu vou colocar meu contato, fico à disposição para conversar sobre isso. Mas hoje nós vamos tentar focar mais numa questão prática, em por que a gente está passando por essa transição. Como o Dr. Luiz comentou, o Brasil ele quer entrar para o clube dos países ricos. Já faz muitos anos que ele está tentando ingressar na OCDE, e um dos requisitos essenciais para ingressar é a proteção dos dados das pessoas. A Europa ela é muito preocupada com a proteção individual de um bem tão caro que vai ser o dado pessoal. Hoje em dia se fala que o dado vai se tornar um novo petróleo. Então, a Europa ela força que todas as empresas que queiram contratar com ela estejam em compliance com as leis de proteção. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual a gente entende que essa lei não tem como voltar atrás, que a gente vê muitas pessoas comentando em deixar para a última hora, deixar para ver o que vai acontecer, se vão adiar, postergar esse limite de quando se terá que estar em conformidade. E a ideia é que não vão adiar, porque para ingressar na OCDE, o Brasil vai ter que estar em conformidade e ele não vai abrir mão disso. Tá? É uma notícia bem complicada, não importa o quanto isso seja difícil para os empresários, infelizmente. Aqui eu retornei, vocês estão enxergando o PowerPoint que eu dividi a tela com vocês? Porque, assim, nesse momento a tela mostra que no mundo, no globo, 58% dos países já têm uma legislação adequada. Nós, o Brasil, estamos ainda nos 10% que está num rascunho. A gente ainda está implementando. Então, se vocês pararem para notar, nós estamos bem atrasados nisso. Inclusive, aqui a resposta ao OCDE, que vocês podem pesquisar um pouquinho melhor, e eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso, que o Brasil quer ingressar. Mas, assim, analisando só na América Latina, porque todos os países daqui também querem ingressar, o Brasil está extremamente atrasado. Se vocês olharem ali, a Argentina já tem leis relativas à proteção desde 94, Chile tem desde 99. Então, é muito difícil que o Brasil vá postergar essa questão. Daí a gente veio falar sobre a questão mas por que é tão importante? Por que eu tenho que me proteger tanto? Por que esses dados são tão necessários? Por que as empresas querem os dados? Como essa pesquisa que eu coloquei do MIT, 4 compras de um cartão de crédito bastam para identificar quem é a pessoa. Ou seja, qualquer pessoa, se eu pegar 4 lançamentos do cartão de crédito, eu consigo dizer exatamente quem ela é. Isso é muito pouca informação para ter um dado tão importante, para saber, para identificar a pessoa. A gente às vezes não tem noção porque isso inclui uma questão de tecnologia. Então, é só para ter uma noção mesmo do que se consegue com poucos dados. Agora a gente entra numa questão de, e será que já está pegando? Será que o Brasil ele já está... Porque a lei só entra em vigor em agosto de 2020, né? Não está conseguindo ver o PPT. Ninguém está vendo o PPT ou só o Alessandro que não está conseguindo? Pessoal, me deem um retorno só para eu entender. Estou vendo. Talvez, Alessandro, tu entra de novo, tenta logar novamente. Vamos ver, então. Vamos seguir ali. O que acontece? Hoje no Brasil, apesar da LGPD não estar em vigor ainda, nós já temos várias legislações que protegem o consumidor, o cliente, né,
quando os dados deles são vazados. Então, a gente pode ver ali vários fatos que aconteceram, várias notícias de empresas que elas já estão sendo multadas, já estão sendo fiscalizadas, mesmo sem a LGPD, através do Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a legislação do cadastro positivo. Tem várias legislações que falam sobre isso, mesmo sem a LGPD. Uma notícia, por exemplo, a Netshoes, ela vai pagar 500 mil por vazamento agora. Essa notícia é de fevereiro de 2019. A LGPD nem está em vigor ainda, só para o ano que vem. Ou seja, quando ela entrar, vai ser só mais uma fundamentação para pegar as empresas que não estão se protegendo, não estão protegendo os clientes. Aqui a gente vai entrar numa questão mais de conceito, tá? Vou passar bem rapidinho, porque como eu falei, eu imagino que vocês já saibam um pouco. A quem se aplica a lei? Pessoas físicas ou jurídicas, pública ou privada, que trate dados, que tem estabelecimento no Brasil, que ofereça serviço no Brasil ou trate dados localizados no Brasil. Isso é interessante para a gente saber que não necessariamente a empresa tem que ser brasileira. Qualquer empresa que passa pelo Brasil dado, que coleta o dado no Brasil, que vende para o Brasil, se o Brasil estiver no meio do negócio, por qualquer mínimo motivo que seja, ele já vai ter que estar de acordo com a LGPD. Então, aqui resumindo, né, qualquer pessoa com fins comerciais que lide com dados. E o que são os dados? Gente, de novo, repetindo, eu não vou entrar no detalhe, tá? Porque eu vou partir do princípio que vocês já sabem. Mas os dados pessoais são aqueles de pessoa identificada ou identificável, ou seja, que é possível tu identificar a pessoa, mesmo sem ter todas as informações. Como eu falei antes ali, os 4 lançamentos no cartão de crédito, tu já pode identificar a pessoa. O dado sensível é aquele que a gente tem que proteger mais. Por isso que a gente chama a atenção, principalmente de empresas que lidam com saúde, com menor de idade. Esses têm uma proteção ainda maior pela lei. O dado sensível ele vai tratar de questão médica, questão de saúde, orientação sexual, raça, credo, religião, filiação política. E o dado anonimizado que a lei trata, existem técnicas que depois a gente ensina, né? No segundo e no terceiro dia do webinar, a gente vai tratar sobre isso melhor, mas é uma forma de poder manter os dados escondendo certas informações que tornam a pessoa não identificável. Quem são os agentes? Aqui, novamente, eu vou passar um pouco rápido, tá? Controlador é aquele que toma a decisão, operador é aquele que executa a decisão do controlador. O nosso foco maior vai ficar para tratar do encarregado, que essa é uma figura nova que a gente está chamando de DPO, como pegando o nome da GDPR, né, da lei europeia. Vamos passar para ele. Quem é o DPO? Quem é o encarregado? Ele é uma pessoa que a lei criou, que as empresas agora vão ter que contratar ou selecionar, né, um profissional da empresa para ser o DPO da empresa. Essa pessoa ela vai ter que ter conhecimentos tanto jurídicos quanto de TI e também de processos, tá? Então, o que acontece? A gente não consegue identificar como sendo uma pessoa ou outra. Não pode ser só o advogado da empresa e nem só o cara ali da TI, o gestor da TI. Ele tem que ser uma união dos dois. Vai ser muito difícil achar uma pessoa que detenha ambos conhecimentos. Então, o que a gente entende? Que cada empresa vai escolher seja um advogado ou seja uma pessoa da TI, e essa pessoa, o advogado, vai ter que se abraçar na pessoa da TI, a pessoa da TI vai ter que se abraçar no advogado, os dois vão ter que ter um casamento para fazer funcionar, porque nenhum dos dois vai ter todo o conhecimento necessário. Então, vai ser uma opção da empresa. O que acontece? O DPO vai ser um profissional caro, porque ele vai ser, em parte, responsável por muita coisa, tá? Então, hoje se fala em selecionar um profissional que vai fazer várias funções, inclusive a de DPO dentro da empresa, ou até mesmo a contratação de um DPO externo, de uma empresa terceira que vai fazer o DPO as a service. Isso ainda se vai ver como que vai
como que o mercado vai se adaptar a isso, tá? Isso é uma questão interessante, porque empresas que possuem uma governança corporativa mais forte, com setores bem estruturados, especialmente o de compliance, tu vai conseguir colocar o teu DPO, o teu encarregado pelos teus dados, dentro do setor de compliance ou de uma controladoria, enfim, o nome que seja dado. No entanto, tem empresas que efetivamente ou não têm uma governança corporativa estruturada e aí vão ter que se estruturar, ou realmente não tem um tamanho necessário para uma governança muito forte, com setores delimitados e tal. Essa vai ter que ter um encarregado. Então, pode ser o advogado, vai ser o cara da TI ou não. E vai ter empresas, e a gente tem visto isso, um movimento muito forte no mercado. Existem, inclusive, pessoas avocando como treinadores de DPO, ou seja, existem coaches de DPO para que você tenha o seu profissional lá ou contrate um DPO externo. Esses coaches, eles estão montando empresas para serem os DPOs. Então, eu não tenho ninguém encarregado, eu não gostaria de ter um responsável dentro da minha empresa, eu contrato uma empresa externa, a grosso modo, um síndico profissional, encarregado profissional para cuidar dos meus dados. Isso também é possível. Evita a responsabilidade da empresa? Não, não evita. Mas descarrega sobre outro profissional a necessidade de cuidar os dados e você pode focar no seu negócio. Tá, aqui a gente começa os princípios aplicáveis. Qual é o problema hoje de conversar sobre essa lei? Nós não temos ainda jurisprudência, nós não temos um entendimento ainda consolidado de nada. A gente interpreta a lei, analisa como que a Europa está tratando a GDPR, porque a nossa LGPD e a GDPR são muito similares, né? É praticamente uma cópia uma da outra. Então, muita forma de interpretar a lei através dos princípios que são aplicáveis, que a própria legislação ela traz quais são os princípios. Depois, em seguida, como o Rodrigo nos pediu ali, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês. Então, vocês vão ter um acesso melhor para ler com calma cada uma. Mas, assim, e a gente vai entrar melhor nisso no segundo dia. O que acontece? Muitas empresas vão ter que deixar de coletar um pouco dos dados que elas coletam hoje. Isso é uma coisa que está preocupando muita gente, porque hoje a lei diz que tu tem que coletar dados de acordo com a tua necessidade, que é o terceiro princípio ali, e com uma finalidade específica e adequada ao teu negócio. Tu tem que... Voltamos? Voltamos, pessoal, todo mundo nos enxergando? Todos nos escutam novamente? Botei no mudo. Tá. Vamos abrir a apresentação aqui de novo. Todo mundo está nos enxergando? Opa, até chegar lá. Vou ter que dar uma corridinha. Pois é. Mas vai aí, tá? Pessoal, estão enxergando? Se vocês nos ouvem, por favor, nos manifestem via chat. Fala uma barra de rolagem para baixo, gente, que isso. Opa, caiu, tive que entrar de novo, áudio e vídeo ok, PPT não. Estou abrindo o PPT e indo para a página, vamos retomar aqui. Enxergo somente slide. Tá, vamos falando dos princípios enquanto eu chego lá, porque que assim, o que acontece? Antigamente, a ideia do... Eu converso com o pessoal da TI, eles comentam que quanto mais dados coletar, quanto mais informações tiver, mais completo o banco de dados, mais interessante é, os programas feitos vão rodar melhor, enfim, hoje isso não vai poder mais, tá? As empresas vão ter que coletar os dados com base na finalidade, na adequação e na necessidade delas. O maior problema disso é que a gente não tem como definir
aqui, conversando com vocês, o que cada um pode coletar. Vai ser necessário, por isso é importante a ajuda de um jurídico na implementação, fazer uma análise detalhada de cada empresa para entender o que é necessidade mesmo, o que tem uma finalidade que justifique e o que é desnecessário, tá? O que for desnecessário não se pode coletar mais, vai ter que se apagar. Livre acesso, essa é uma outra questão, depois nós vamos entrar no direito dos titulares. Os titulares eles vão ter livre acesso. Outro problema para as empresas, elas vão ter que ter mapeado, por isso que a gente fala no mapeamento dos dados dentro da empresa, que elas vão ter que ter mapeado todo o trajeto que o dado faz dentro da empresa para conseguir, a qualquer momento, no prazo mais curto possível, apresentar para o titular do dado. Opa! Pessoal, estamos tentando retornar aqui, só um minutinho. Voltou. Tá, será que eu abro o PPT de novo? Vamos prosseguir aqui, porque vai levar muito tempo para a gente abrir o PPT. Pessoal, no final eu envio para todos. Pessoal, o nosso objetivo aqui é ser rápido, ser dinâmico, e nesse primeiro momento dar para vocês um entendimento básico sobre o segundo módulo. O segundo módulo, que é a segunda parte, que é o segundo dia, a gente vai invadir realmente como você vai implementar essa blindagem de dados junto à tua empresa. Tá? Evidente que a blindagem de dados é casuística, mas pelo menos de uma forma ampla e objetiva a gente vai falar. A gente vai sair da lei, a gente vai... hoje vocês estão ouvindo falar em encarregado, em dados necessários, o que são dados necessários, o que são dados sensíveis. Isso tudo é estruturado no segundo dia. Como tratar esses dados, quais os processos que vocês vão utilizar, enfim, isso tudo no segundo dia. Isso. Agora eu estou, na verdade, mais apontando os problemas que nós vamos enfrentar. Uma pergunta, vamos ver. O encarregado precisa estar registrado em algum órgão ou conselho regional regulador? Quer responder? Posso responder. Não, o encarregado não precisa estar registrado em nenhum conselho, ele vai ser indicado para a autoridade nacional como aquela pessoa que faz o resguardo dos dados. Ali um colega já respondeu. O Flávio já respondeu que não. Pois então, o encarregado ele vai ser um profissional que ele tem que estar extremamente acessível, tá? Isso é crucial para ele. O cliente, o consumidor, ele tem que entrar no teu site e de cara ali no Fale Conosco, identificar quem é o encarregado. Depois, eu estou lendo ali, desculpa, mas alguém falou que caiu. Se vocês não estiverem me ouvindo, avisem. Mas assim, o encarregado ele tem que estar à disposição, ele vai ser o meio de campo, ele vai ser um intermediário entre controlador, a autoridade nacional e o cliente, o consumidor. Ele tem que estar controlando tudo que está sendo feito, ele que vai, por exemplo, se a autoridade nacional pedir um relatório dos riscos atuais da empresa, vai pedir para o encarregado vai providenciar isso junto à equipe dele e vai conversar com a autoridade nacional. Se ocorrer um vazamento, é o encarregado também que vai fazer essa comunicação e vai escolher quando comunicar e quando não. E no momento ainda não se tem, respondendo a pergunta da Catiele, não se tem ainda um órgão. Talvez a autoridade nacional venha a criar, não se sabe ainda, mas no momento não. Inclusive, não se tem também uma formação específica. Como eu comentei, ele pode ser o mais adequado, seria do jurídico ou da TI, mas um não anda sem o outro. De qualquer modo, os dois vão ter que estar juntos. Mais alguma coisa nessa questão? Não. Vou seguir. Tá, daí eu vou voltar aqui nos princípios. Pessoal, eu não vou nem abrir o PPT para não ter que começar tudo de novo, mas um dos princípios que estava ali é responsabilização e prestação de contas, que volta para o assunto do encarregado que nós comentamos antes. O encarregado na empresa, ele vai ter que, a qualquer momento, quando a autoridade nacional requerer, ele vai ter que prestar contas do que ele está fazendo.
O porquê? A gente entra numa parte muito importante dessa lei que eu vejo que tem muita dúvida sobre. Essa lei, ela não é só no sentido de punir quem faz algo errado ou aplicar uma multa caso vaze um dado. A gente tem que entender isso bem, que o vazamento, o dano, ele não precisa acontecer para a empresa ser multada. A empresa ela pode receber uma advertência ou uma multa, inclusive se ela entrar em contato com o encarregado, pedir um relatório de riscos e o encarregado não entregar, por exemplo, ou entregar um documento falho, entregar um documento que não responde às perguntas da autoridade. Então, essa é uma lei preventiva. Ela pode multar, pode sancionar também com base numa fiscalização para ver se a empresa está de acordo com a lei ou não está. Se não tiver uma política estruturada, ela pode ser multada do mesmo jeito, mesmo sem ter acontecido nenhum dano. Isso é bem importante a gente entender. E daí vem a parte complicada, porque assim, o nosso concorrente ele tem noção disso, ele sabe disso. Então, se enxerga aí até uma questão de oportunidade de negócio, porque o concorrente que está em compliance com a lei, ele pode denunciar de forma anônima para a autoridade nacional os concorrentes dele que ele sabe que não estão em compliance. Então, vai se tornar, assim como nasce a indústria do bem, nasce a indústria do mal junto. Então, o teu concorrente pode te denunciar e tu vai ser fiscalizado. E se não tiver em compliance, tu vai ser multado do mesmo jeito, mesmo sem ter nenhum vazamento, sem ter nenhum dano. Tu quer acrescentar? A autoridade nacional ela vai ter quase uma natureza de agência reguladora. Como é que uma agência reguladora ela fiscaliza? Auditoria, denúncia. E a denúncia parte geralmente do teu próprio cliente. Então, assim, quem pensa que a autoridade nacional não vai ter braço para abraçar toda a fiscalização, todas as empresas, tem um certo lado, está correto. Só que se tu tomar uma denúncia do teu concorrente ou tomasse uma denúncia do teu próprio cliente, ela vai vir e vai analisar o teu programa de integridade de dados e com base na análise do teu programa de integridade vai determinar qual é a punição que vai aplicar para a tua empresa, ou até mesmo se o teu programa de integridade é maravilhoso, não vai ter punição nenhuma, talvez fique só numa advertência. Pois é, a gente entra na parte das sanções. O que são as sanções que a lei prevê? Ela fala em advertência, a multa de até 2% do faturamento com limite de 50 milhões. E um ponto importante nisso daqui é até 2% do faturamento por infração. Por exemplo, fiscalizei e verifiquei que não estava de acordo. A autoridade foi lá e viu que vocês não estão de acordo. Deram um prazo para entrar em compliance. Tentaram, fizeram o melhor possível, mas não conseguiram. A autoridade vai de novo, aplica uma multa. Dá um tempo, dá um mês, ela vai de novo fiscalizar. Vocês ainda não estão em compliance. Pode ser outra multa. Assim como vazou dado uma semana, uma multa, vazou dado outra multa. Então, não é... Os 50 milhões podem ser até mais do que 50 milhões, porque é por infração. E é importante falar, uma das sanções também é a publicização da infração. Empresas que lidam com a confiança do público devem estar muito atentos a isso, tá? Porque, às vezes, tem casos já, inclusive, de empresas que não chegaram a ser multadas. Não deu tempo de aplicar a multa, não deu tempo do processo administrativo, porque elas faliram antes, porque todos os clientes retiraram o contrato. Todo mundo rescindiu os contratos que tinham com aquela empresa e quebraram a empresa porque não confiavam mais nela. Era um serviço, como nós aqui na Russell, nós somos uma empresa de auditoria. A gente conta com a confiança dos nossos clientes, a gente recebe dados confidenciais e o nosso trabalho está baseado muito na confiança. No momento que tem um vazamento, por mínimo que seja, mesmo que não gere um dano, a confiança está quebrada, a empresa pode quebrar também, mesmo sem a multa. A multa será de 2%. Josiane, te respondendo, é até 2%. Isso, o Flávio está
Flávia está nos ajudando. Vai depender de alguns aspectos da investigação para definir isso. São até 2% do faturamento da empresa por infração. São questões que a gente tem que analisar. E aí vem a questão do compliance, de ter as políticas bem escritas, de ter todos os mecanismos possíveis, né, dentro das expectativas da empresa, para mostrar que foi feito o melhor que se podia fazer. Com isso, tu vai, sim, mitigar esses valores, reduzir, talvez transformar a multa numa advertência. Enfim, isso depois se vai para um processo administrativo, mas por isso que é importante ter o que mostrar no processo, ter um serviço, uma maturidade, pelo menos parcial. Uma questão importante é a solidariedade também. Não sei se tu quer comentar sobre esse assunto. Porque, assim, a solidariedade das multas para as empresas, como é que eu vou explicar? Assim, quando uma empresa contrata uma terceira e essa terceira vaza, a que contratou paga junto. Resumindo, o que acontece? Tu é responsável por todas as empresas que estão na cadeia daquele dado do teu cliente. Por exemplo, tu coletou um dado, mas tu está armazenando na nuvem numa empresa no Paraguai. Essa empresa no Paraguai vai ter que estar de acordo com a LGPD, e se ela não estiver e for multada por vazamento do dado, tu aqui no Brasil vai pagar por isso junto, porque a gente presume que é um risco, é uma questão objetiva do empresário. Ele assumiu esse risco. Vamos ver que eles estão conversando bastante. Relação entre controlador e operador é solidário, o controlador até pode pagar na frente. Mas eu não estou falando bem dessa, Flávio, não é da questão do operador. Apareceu que caiu. Opa! Com internet dedicada e... Bom, voltou? Voltou, todo mundo nos ouvindo? Ok, vamos lá. Tá certo. Como fazer o prestador estar em compliance também? Então, a gente até ia deixar as perguntas para o final, mas vamos respondendo então. Nós estamos no final, nosso tempo estourou já, a gente tinha uma ideia de 20 minutos para falar, 20 minutos para perguntas. Vamos lá. Porque quando no início eu falei que a lei ia pegar, por quê? Porque eu ia obrigar o meu prestador de serviço a ter um programa de proteção dos dados deles também, por conta disso. Então, qual é a mágica? Meu prestador, tu tem que ter programa de integridade dos teus dados. Se você não tiver um programa de integridade, eu não vou contratar contigo. Eu não posso obrigar ele respondendo a pergunta do Everaldo. Mas eu posso simplesmente corrigir ele da forma assim, olha, ou tu te adapta à lei, ou eu não vou contratar contigo. E aí eu invoco a questão dos programas de integridade, os programas de compliance, que hoje, inclusive órgãos públicos, eles exigem dos prestadores de serviço deles a apresentação do programa de compliance das empresas e o programa de integridade e a efetiva aplicação desse programa de integridade. Ou seja, é condição pré-contratação que a empresa possui um programa de integridade. Será, não tenha dúvida no futuro, uma necessidade do teu prestador de serviço ter um programa de integridade dos dados dele? Porque senão, tu vai ter que abrir mão daquele concorrente e partir para um que tem um programa de integridade dos dados. E isso vai colocar as empresas dentro do mercado de uma forma diferenciada, porque aquela empresa que tem programa de proteção de dados e que saiu na frente, com certeza ela vai ser procurada por empresas que possuem a proteção de dados dela para contratar, às vezes preterindo um prestador antigo de serviço porque ele não se adaptou à proteção dos dados necessários. É isso? A Catiele também perguntou no mesmo sentido, como uma empresa pode se certificar que um prestador ou fornecedor está em conformidade? Então, essa questão que o Dr. Luiz comentou, a gente tem que buscar os prestadores que estão. Eles podem te apresentar também esse documento que eu comentei que a autoridade nacional ela vai pedir para os nossos operadores, para os nossos encarregados, que é um documento previsto na lei, relatório de riscos. Vocês, como contratantes de serviço, também podem pedir para os
contratados, para os terceiros que vocês vierem a contratar. Peçam para o encarregado deles esse relatório para analisar o que está sendo, o que eles estão fazendo, né? Eu acho que eu vou já encaminhando a webinar para o final, mas assim, existem dúvidas que a gente tem dos nossos clientes e é interessante trazer para vocês, porque como eu disse, a gente quer fazer algo muito na prática. Existe uma fórmula mágica num programa de compliance? Existe algo pré-determinado na lei? Como é que vai funcionar o teu programa de proteção de dados? Não existe. A lei não diz, diferente, a lei de licitações diz assim, você, para participar de um processo licitatório, tem que apresentar o cartão CNPJ, tem que apresentar a certidão negativa de débito, tem que apresentar o contrato social e assim por diante. A lei de proteção de dados, ela não dá o caminho, ela diz, você tem que proteger os dados e dentro disso você vai estruturar um programa de integridade desses dados. É estilo a lei anticorrupção. A lei anticorrupção diz, você tem que ter um programa de anticorrupção efetivo, protegendo de subornos, de dados, enfim. A lei de dados diz a mesma coisa, só que ela não diz como fazer. E essa é a necessidade de você contratar uma empresa que tenha expertise. Porque hoje qualquer um está oferecendo um programa de dados. Hoje um escritório de advocacia vende um serviço de proteção de dados, ao mesmo tempo que uma empresa de auditoria contábil está vendendo um programa de dados, programa de proteção de dados. Então a gente vê muito empresas de tecnologia da informação vendendo programas de proteção de dados, sendo que na verdade isso não tem um erro. Por quê? Porque não existe uma fórmula correta de como vai ser um programa de integridade de dados. Você tem que ter as suas políticas. E por que a gente vai para o segundo dia? O segundo dia é bem importante, porque daí a gente vai explicar o que, na nossa concepção, é um programa de integridade de dados correto. Tá? Você não vai achar, pode procurar na internet assim, o programa de integridade não vai achar, porque não existe a fórmula correta. Uns vão dizer que você tem que proteger os seus dados eletrônicos, outros vão dizer que você tem que mapear os seus processos. Enfim, vai ter 1 milhão de pessoas dizendo coisas distintas para chegar no mesmo resultado com o programa de integridade de dados. Então, assim, respondendo, não existe fórmula mágica, não existe na lei como deve ser um programa de integridade de dados, não existe hoje no mercado alguma norma ISO ou de metro dizendo como vai ser o teu programa de dados. O teu programa de dados é um programa que a tua empresa vai construir e ele tem que estar bem formatado. O último ponto que eu gostaria também de falar dentro desse programa de integridade, quando a gente fala em LGPD, a gente fala em proteção de dados, automaticamente vem na nossa cabeça o vazamento de dados eletrônicos, dados que estão guardados nos nossos servidores, haja vista que já foi vazado o Telegram e outras empresas mais. Só que hoje um programa de integridade robusto e rígido, ele não pode dar atenção apenas para os dados eletrônicos. Os dados físicos também devem ser protegidos. Os dados dos teus prestadores de serviços também devem ser protegidos. Os dados dos teus contratos físicos devem ser protegidos. Então, hoje, um programa de integridade, no nosso ponto de vista, ele não pode ficar restrito a TI, ele não pode ficar restrito a jurídico e ele não pode ficar restrito a processo. Ele é o conjunto de tudo. É o jurídico que vai analisar e refazer os teus contratos. Por quê? Porque os teus prestadores de serviço têm que estar condicionados à proteção. É o teu gerenciamento de dados que vai mapear o nascimento do teu dado. A parte mais complexa e demorada do programa de integridade, só para você saber, um programa de integridade interessante, ele leva de 3 a 6 meses, ele não é feito do dia para a noite, é o mapeamento do nascimento do dado até o descarte desse dado. Porque se tu não tiver essa linha do tempo, essa timeline do teu dado, onde ele nasceu e onde ele foi descartado, você não tem um programa de integridade correto. Se você não tem um jurídico analisando seus contratos, fazendo as suas políticas de segurança, de privacidade, de gestão de riscos, você não tem um bom programa de integridade. Se você não tem uma TI, todo mundo fala em TI, para mim a TI, na minha concepção, salvo e respeito posições adversas, é 30% de serviço.
porque ele vai olhar o teu servidor, ele vai te dar uma dica de como fazer para não vazar, só que quando te pedirem o teu programa de integridade, tu apresentar lá, não, o meu servidor está protegido, eu tenho políticas de risco aqui, nada mapeado, nenhum dado mapeado, nada desenhado, teus contratos não estão adaptados, tu não está em termos de compromisso, não é um programa de integridade rígido e eu tenho absoluta certeza que você não vai conseguir comprovar que tinha essa proteção, essa blindagem que a lei exige, mas não diz como fazer. Por isso que na hora de contratar não deve-se dar atenção só ao jurídico e não se deve dar atenção apenas à parte de TI. É um conjunto, é um compilado, é a transdisciplinariedade do serviço que vai te dar uma proteção adequada para que tu tenha a garantia de quando a autoridade nacional te provocar, tu possa, então, entregar o teu programa de integridade dos dados com a segurança de que ele efetivamente protege a tua empresa contra vazamentos. Vazamento é uma coisa difícil da gente dizer assim, não vai vazar dados. A questão não é não vai vazar. O Telegram vazou. A questão é quando vai vazar. E quando vazar, a tua empresa tem que estar pronta com programas profundos. E quando a gente fala em programa profundo, não são bíblias, são programas claros, sintéticos e objetivos, que tenha toda essa conjuntura de profissionais do jurídico, de mapeamento de processos de TI trabalhando em conjunto. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tem algumas perguntas aqui, ó. A Josiane e o Flávio comentam sobre a diferença de tratamento de menores, porque a lei ela tem uma seção específica para tratar sobre os dados de menores. Isso a gente tenta chamar bastante atenção, principalmente para o pessoal das escolas, que tem muita informação de menor, às vezes tem informação de saúde do menor, que é um dado sensível, tem foto, enfim, tem muitas informações, e às vezes, inclusive, físico, que a TI nem consegue ajudar muito. Eu não sei se tem alguém que é da área da educação, aí, algum colégio, faculdade, enfim, mas a educação, na nossa concepção, é uma das áreas mais afetadas pela proteção de dados, porque a partir de um dado, tu tem 3 dados, na verdade, de forma redundante colocando. Tu tem o dado do menor, tu tem o dado do pai, tu tem o dado da mãe, e talvez às vezes até dos avós ou de algum outro responsável por aquele menor. Então, o pessoal da educação vai ter que abrir o olho. Eles têm dados sensíveis, eles têm os dados de menores e eles não têm só um dado. Atrás do menor vem mais dados. Então, a gente ainda tem por concepção que o pessoal da educação vai ser o que vai mais sofrer. Dentro da questão da LGPD, eu não tenho dúvida que a educação é a que mais vai sofrer com isso. Tá. Luiz, vamos ver aqui, o William questionou também como uma empresa de auditoria que trabalha com órgãos reguladores acreditam ter mais facilidade para fazer a implementação da LGPD. Por que nós estamos fazendo essa implementação? No caso, a Russell, ela, além de ter uma marca internacional, e isso é muito interessante, por exemplo, uma empresa que já implementou a GDPR lá na Europa e tem uma filial aqui, ela com certeza ela vai querer uma empresa que tenha âmbito mundial para poder atender ela no Brasil. Segundo, nós somos transdisciplinares. Nós temos gerentes de processo, nós temos o pessoal da coordenação jurídica e nós temos também o pessoal da TI por fazer auditoria de TI. Nós reunimos todas as forças e todos os nossos esforços e energias e nós conseguimos efetivamente entregar um trabalho que tem essa comunhão de esforços. Diferente do escritório jurídico, que em regra vai te entregar a sua parte jurídica, ou de uma empresa de TI que vai proteger toda a tua parte de TI, nós fazemos as duas partes. Nós mapeamos dados, porque a gente já está acostumado com a auditoria interna, mapeamento de riscos. Nós entregamos todos os teus contratos adaptados, mas isso vocês vão ver no segundo dia. O segundo dia é interessante, porque daí a gente vai... O que eu tenho que fazer, efetivamente. Hoje a gente está dando um briefing geral e nós conseguimos blindar a parte de TI. A gente trabalha com as 3 áreas. Então, a empresa de auditoria e consultoria, como a Russell, ela consegue te entregar o que no mercado hoje as pessoas não te entregam. Se hoje você receber uma empresa para lhe vender LGPD, com certeza eles vão te dizer assim, eu te cobro 50 mil para te entregar um programa de proteção de dados. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo.
A verdade é essa. Se nós chegarmos hoje lá na sua empresa, eu vou fazer um diagnóstico da tua empresa, depois de fazer um diagnóstico, eu vou sentar contigo, eu vou te dizer o que tu tem e o que tu não tem. Passo o seguinte, eu vou verificar se é uma consultoria, uma assessoria. É um programa transparente, um programa de integridade, um programa transparente. Ele não pode ser um programa que tu entrega algo, o bolo está pronto. Não, eu te cobro tanto para o bolo estar pronto. Quem entrega algo, quem se propõe a entregar o bolo pronto, é porque não tem noção do que está fazendo. Então, a diferença nossa é que a gente possui a transdisciplinariedade necessária para poder entregar efetivamente um programa de integridade que, quando submetido à autoridade nacional, vai ter uma rigidez necessária. E tem uma questão também de trabalhar com esses órgãos reguladores já, porque assim, muitas empresas já têm que seguir certas normativas específicas para o seu negócio. Então, algumas têm que seguir CVM, enfim, Bacen. Às vezes, olhando à primeira vista, parece que são normativas conflitantes. A lei LGPD diz que tem que apagar o dado assim que deixar de utilizar. Outras leis específicas dizem que não, tu tem que guardar por 5 anos, tem que guardar por 7 anos, enfim. Aqui dentro nós já trabalhamos muito com isso, a gente já lida com empresas de vários setores, vários ramos, que já são reguladas por diversos órgãos. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla para adequar a LGPD pensando nessas normativas específicas de cada setor. Agora, eu acho que a gente vai se encarregando aqui para o final. Como a gente comentou ao longo da apresentação aqui, o módulo 2, que vai ser quinta que vem, e o seguinte, são muito importantes para fechar as informações que a gente quer passar, tá? Hoje é só uma introdução, a gente está discutindo quais são os problemas. As respostas mesmo vão ser nos outros dias. A semana que vem vai ser mais focado em como aplicar, quais políticas fazer, como analisar os processos, fazer um mapeamento dos dados, toda essa questão assim mais de processos e jurídico. Depois, no terceiro dia, vai ser mais focado na TI mesmo, mostrando os tipos de soluções que se pode aplicar, tanto de hardware quanto de software, o que se tem que analisar no servidor, o que se tem que analisar no perfil dos usuários, as políticas específicas da TI, enfim, no terceiro dia se vai focar mais nesse aspecto. Então, para finalizar, aqui a gente vai passar para vocês uma ideia do que a gente formulou de como implementar nas empresas, tá? Foi um trabalho que a gente criou com base em conversas com clientes mesmo, através de reuniões com os clientes, a gente sentiu essas necessidades de dividir em módulos a nossa prestação de serviço. Depois, na apresentação que vocês vão receber, vai ter bem descrito isso, mas assim, a gente dividiu o módulo 1, é o assessment, o diagnóstico, para ver o que a empresa precisa, qual a situação atual dela. A gente entrega um relatório no qual vai estar identificado todas as falhas, enfim, o que se deveria alterar, sugestionando as alterações necessárias. Depois vem o módulo 2, que a gente subdivide em implementação ou consultoria. O que acontece? Tem empresas que querem assim, entra aqui e resolve o problema, entra aqui e faz, hands-on, mão na massa e trabalhar. Tem empresas que já dizem assim, olha, eu quero saber o que eu preciso fazer, vou pedir para a minha TI, para o meu jurídico ou para o meu setor de compliance lidar com isso e eu quero só a consultoria de vocês para orientar o caminho. Esse é o nosso módulo 2. O módulo 3, capacitação e conscientização. Porque uma coisa muito importante para a implementação é a pessoa, é a engenharia social que está envolvida. Tu tem que treinar tanto a tua alta direção da empresa quanto o funcionário de base, todos têm que entender a necessidade dessa mudança de cultura, porque o brasileiro ainda não tem essa cultura de proteção, é uma coisa que está chegando agora, apesar de já existirem leis a respeito, é agora com a LGPD que o pessoal se assustou e vai ter que mudar a forma de encarar.
as coisas. Então, a gente faz um treinamento, a gente ajuda o DPO, se já tiver um profissional destacado para ser o DPO, a gente treina coisas que ele precisa saber para exercer essa profissão, enfim, na parte da capacitação. Depois tem o módulo 4, que é o acompanhamento. Porque a empresa ela é um órgão vivo, ela vai mudando, ela vai precisando se adequar, vai surgindo novas necessidades, a gente ajuda em seguir o trabalho também, ou caso venha a ser multada, caso inicie um processo administrativo precisando de uma defesa, enfim. E tem o módulo 5, que é a auditoria. O que acontece? Nós nos deparamos também em reuniões com clientes, empresas que já têm muito da LGPD implementada, porque já estavam em acordo com a GDPR. Empresas multinacionais, enfim, que de alguma forma já seguiam a lei europeia, e agora elas querem uma auditoria. É similar ao assessment, é analisar a situação da empresa para falar o que falta para, além da GDPR, estar de acordo também com a LGPD. Então, tem essas 5 divisões que nós identificamos como necessária pelo mercado, porque como o Dr. Luiz comentou, a gente não acredita nesse serviço, um pacote completo, tu vai pagar um valor X sem saber o que está sendo feito. Nesse caso, a gente sempre discrimina passo a passo tudo que é criado em cada um dos módulos e o cliente pode escolher o que ele quer, o que ele precisa e o que ele acha que não precisa, que ele mesmo pode fazer em casa. O importante, eu só vou fazer uma ressalva, o nosso tempo está estourado, é sobre o módulo 3, que é a capacitação. De nada vai adiantar a empresa gastar num programa, num diagnóstico, numa implementação, se não tiver conscientização. A palavra-chave de tudo é aculturamento. É tornar cultural dentro da empresa a proteção dos dados. Se não capacitar a alta direção, se não conseguir converter a alta direção nessa nova cultura de proteção de dados para que futuramente também o pessoal da base seja convertido, de nada vai ter adiantado um programa de integridade. Então, muitas vezes a gente acha que essa parte de treinamento, essa parte de prosseguimento, isso nós mesmos fazemos. Tem que ter cuidado, tem que movimentar a alta direção. É quase que um programa de compliance, onde você vai ter que envolver a todos, especialmente as pessoas cabeças da sua empresa, os heads, os players necessários, para que eles fomentem junto às suas equipes, então, a necessária proteção de todos os dados, de acordo com o programa, então, que foi investido. Tá, Vamos, na verdade, questionar. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser agora, porque já estamos se encaminhando para o final. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vamos ver como é que está ali. Flávio, projeto adequado e se transforma em programa de privacidade. Isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar por hoje. Vocês voltam na quinta que vem. Eu espero todo mundo quinta que vem aqui de novo. O que acontece? A gente, nesse primeiro dia, nós reunimos todas as dúvidas dos nossos clientes, como essa lei vai pegar, essa informação da lei vai pegar, inclusive na OAB. O que é a LGPD? Como é que eu implemento um programa de proteção de dados? É só jurídico? É só TI? Tem advogado vendendo, tem empresa de TI vendendo. Como é que funciona? A gente tentou dar essa visão para vocês. E uma visão bem básica, mas mais prática do que é a lei, porque esses princípios, o que ele tentou proteger ou não, para depois, no segundo dia, daí a gente pode utilizar até a expressão o bicho vai pegar. Quando a gente fala em LGPD, a gente tinha que tirar a gravata, acabar com os pronomes de tratamento, sangue, garra, verificar exatamente onde você vai proteger e como você vai proteger a sua empresa. E não tão termos jurídicos rebuscados que não levam a nada. Por isso que a gente está aqui de forma transdisciplinar para levar para vocês um conhecimento que parte de forma empírica, porque a gente construiu ele sobre as dúvidas que existiam dos nossos clientes. E com certeza, então, talvez a gente consiga direcionar melhor do que os demais cursos e webinários que estão existindo no mercado. Vamos ver, tá? Estão chegando algumas dúvidas aqui, peraí.
Marcelo perguntou como fica a guarda de contratos antigos já arquivados. Esses dados terão que ser descartados? Olha, Marcelo, é muito casuístico. Por exemplo, que dados tem nos teus contratos? Onde tu arquiva os teus contratos? Daí eu retorno a questão de mapeamento dos teus dados. Eu tenho que saber que dados são esses teus. Eu não sei que dados, onde tu posso arquivar, não sei. Hoje, se eu entrar em 80% dos RHs da empresa, tem gavetas e mais gavetas com dados extremamente sensíveis sem uma chave. É um exemplo. Existem papéis e impressoras e mandam imprimir e não deixam ali aquele documento tem dados. Existem rascunhos, folhas de rascunhos mais básicos. Então, assim, volta a minha assertividade e tenho convicção disso. O trabalho de LGPD, ele vai perder a maior parte do tempo e energia dele no mapeamento dos dados. Empresas que têm dados mapeados, uma governança estruturada, com certeza vão conseguir implementar um programa de forma mais séria. Empresas que não têm os dados mapeados e que não possuem um programa de governança estruturada ou controladoria, não vão ter maior dificuldade, mas vão ter um tempo mais elástico para que seja entregue esse programa de integridade. Daí a gente convida a reflexão se vale a pena deixar para os últimos dias, né? Porque tudo que tem de ser mais rápido também tem de ser mais caro. E a questão dos contratos, tem também os órgãos que vão regular. Eu não sei do que se trata esses contratos, por isso seria interessante a gente conversar melhor depois. Como é que é o nome do colega? Do Marcelo. Marcelo, talvez entre em contato, vamos conversar para eu entender melhor o que são esses contratos que tu tens, porque algumas coisas vão ter que ser guardadas por uma questão de cumprimento legal, de norma legal. Então, depende. Por isso que a gente é complicado, eu não gosto de responder depende, mas depende muito de quais são os dados que tu tens. Vamos para a próxima pergunta. Neto Guilherme, posso convidar meus prestadores de serviço para participar desse webinar para poder conhecer mais sobre o tema? Com certeza, eu acho que deve convidar, porque todos vão ter que estar de acordo. Vai ser muito arriscado tu contratar com uma empresa que não está de acordo com a LGPD. É um risco que eu entendo, pelo menos, que as empresas não deveriam correr. Vai ser um risco muito grande. Não adianta tu estar em conformidade e os teus prestadores não estarem, porque tu vai pagar do mesmo jeito. É muito arriscado. Aí vem a oportunidade de negócio. Quem tiver em conformidade vai fechar contrato muito mais fácil do que o concorrente que não está em conformidade. Vamos ver, Catiele pergunta, a área de RH que lida com muitos dados pessoais, a declaração de consentimento precisa informar cada órgão ou processo que os dados podem ser usados? Então, Catiele, a gente vai entrar com mais detalhes nisso na semana que vem, tá? Mas, assim, de antemão, já te respondo que sim. A ideia é que o termo de consentimento ele tem que ser extremamente claro. Quanto mais curto, melhor. Aquele termo de consentimento antigo que a gente respondia no site, que eram várias e várias páginas de rolar para baixo, botar eu aceito no final, aquilo lá não vale mais, tá? O termo de consentimento ele tem que ser bem claro, direto e conter todas as informações necessárias, inclusive as obrigatórias, aquelas que o cliente ou que o profissional já deveria saber. Por exemplo, o RH precisa passar os dados para uma empresa de contabilidade que vai fazer a folha de pagamento. Isso tem que estar lá, isso tem que estar descrito para o funcionário, assim, tal e tal dado, nós somos obrigados a passar para a empresa X por tal motivo. O termo de consentimento ele tem que prever todos os detalhes, o que, para quem, como, por quê, tudo isso tem que estar constando no termo. Por isso também que é um trabalho tão minucioso e que leva tempo, porque para executar esse trabalho, o consultor ele tem que sentar com cada uma das áreas e entender todas as necessidades para prever no documento todas as necessidades, senão o documento vai ficar falho. Se acontecer qualquer problema naquela situação ali, o documento vai estar faltando informação. Marcelo entendeu? É interessante fazer uma observação assim para quem não trabalha. Se você hoje entrar no site de uma empresa europeia,
e quiser utilizar ele, tu tiver que lançar os teus dados lá, eles colocam, tem empresas que colocam como condição para que tu utilize os serviços dela, tu dá permissão dela utilizar os teus dados para outros fins que não sejam aqueles. Eu não me recordo agora, mas uma empresa estilo Dropbox, assim, que faz armazenamento de dados, se você não permitisse, não clicasse ali que fornecia os dados para ela utilizar como bem interessasse para fins comerciais, você não podia acessar o serviço dela. Então, são coisas que vão sendo criadas e que o tempo ele vai, digamos assim, sentar a poeira. Mas hoje, para um programa de integridade, entendemos que sim, que tem que ser o mais específico possível para estar claro, nem que lá na frente, então, quando as coisas, se os cintos forem afrouxados, você afrouxa. Mas de início não. Tem um programa íntegro e rígido. Né? Eu não sei se tem mais alguém. Mais alguma pergunta, pessoal? A Catiele comentou que o webinar foi muito bem apresentado e esclarecedor. Muito obrigada, Catiele. Vamos ver o que o Flávio. Não existe apenas o consentimento como base legal, ainda outras 9. Isso, exatamente, Flávio. Por isso que eu comentei, quando eu estava respondendo para o Marcelo, a questão dos contratos, enfim, existem várias bases legais. O consentimento seria o que vai ser mais usual, porque é para coletar qualquer dado que, enfim, vai ser o principal. Mas, quando tu não tem o termo de consentimento, tu tem outras justificativas para coletar. E mesmo assim, é importante que o titular do dado ele saiba, porque um dos princípios é a transparência, a informação do que está sendo coletado e do que está sendo tratado, mesmo sem o termo de consentimento. Mesmo sem a pessoa precisar consentir, ela tem que saber. Então, existem sim outras opções. Vamos ver, o Flávio também. Então, pessoal, a gente deixa disponível o nosso contato. Quiser uma reunião com a gente de forma sem compromisso, a gente pode fazer via Skype, via WhatsApp. A gente tem conversado bastante com empresas. Para nós é sempre uma satisfação poder conversar, independente disso vai gerar uma proposta ou não, mas nos provoquem, nos mandem e-mails, nos chamem, vamos agendar uma reunião, vamos conversar. A gente passou do horário, era para ser 40 minutos, acabou, já estamos em 1 hora e 5 minutos, o que é muito bom, demonstra que as pessoas tiveram interesse, mas ele também não pode ser exaustivo. No próximo quinta-feira, então, a gente conversa de novo, e daí invadindo mesmo a área prática, e aí vocês vão poder ver como é que um programa de produção de dados é estruturado dentro da minha empresa. Uma boa tarde, uma boa semana, um bom final de semana para todos vocês. Tá certo, pessoal. Eu já mandei ali no chat o meu e-mail, tá? Meu e-mail de contato. Vocês podem enviar qualquer dúvida, a gente conversa sem compromisso nenhum. Eu estou à disposição e eu fico à espera de vocês na quinta que vem, então. Tá certo? Boa tarde, bom trabalho para todo mundo.